Olá pessoal, eu passei uma certa vez por uma experiência daquelas constrangedoras em que a gente está num lugar onde não deveríamos estar, mas certamente acabei presenciando uma, um desentendimento entre um casal de amigos e naquela ocasião, muito embora não quisesse estar ali, acabei tomando uma das lições mais importantes que talvez tenha tomado na vida, quando então ela, que havia cometido um engano numa questão lá referente a valores, aplicações e investimentos e tal, acabou se enganando e acabaram tendo uma perda considerável naquela ocasião. E como o valor havia sido um tanto mais alto, o colega então, o esposo, ficou muito irritado, mas muito mesmo. E falou coisas muito duras para ela, muito difíceis, e que eram as coisas deles, eram os bens deles, e que ela havia sido irresponsável numa série de questões. E diante daquele quadro que foi se desenhando ali, no final das contas, ele parou de falar e olhou para ela e disse: "Você não tem nada para dizer?" E ela então, num silêncio assim, constrangedor até, e eu sem saber o que fazer, fiquei esperando e ela então disse: "Você está coberto de razão em tudo que você disse, por tudo aquilo que significa e representa aquilo que nós perdemos, mas eu estou aqui ainda pensando na melhor forma de responder alguma coisa sem te ferir, sem te machucar, porque para além dessas coisas todas que a gente tem, eu te amo profundamente e tenho certeza de que o que eu sinto é muito maior do que qualquer uma dessas coisas que a gente perdeu hoje." Aí ficou muito mais constrangedor, me parece, porque eu não sabia mesmo o que falar diante de uma situação como essa. Mas a cena que se desenrolou na sequência foi ela dando a mão e o chamando para perto e o abraçando então. E nesta hora eu me lembrei que, de fato, uma frase que é atribuída a Mário Quintana, e espero que o seja, porque sempre guardei como se o fosse, em que ele dizia que abraçar é dizer com as mãos o que a boca não consegue. Porque nem sempre existem, palavras para dizer tudo. Nem sempre existem palavras para dizer tudo. Então o abraço acabou sendo a melhor fala daquela amiga naquele dia. Como é difícil depois que a gente erra, ou quando a gente se equivoca, ou quando a gente se excede, voltar a falar, voltar a dizer, depois que a guerra está feita, são muitos orgulhos, muitas vaidades, muitas humilhações para se corrigir e obviamente tudo se torna um tanto mais difícil. Naquele dia eu vi a capacidade, de perceber que nas relações todas, independente de qual seja, paciência com quem se ama, perceber os limites da outra pessoa, as fraquezas que ela possui, saber calar na hora certa e falar do jeito certo, no tempo certo, muitas vezes não naquela hora, mas num outro momento, se tornaram ferramentas importantes num mundo em que tudo é muito reativo, tudo se fala da boca para fora e de repente quando se percebe as guerras de superfície, porque lá no fundo pode-se na verdade angariar sentimentos melhores, não acontecem. Elas ficam guerras superficiais e brigas por coisas pequenas. De repente a gente percebe que a nossa verdade, ela é bem diferente da verdade do outro. E curiosamente são bem diferentes as duas da verdade verdadeira, daquilo que se efetivamente é. E que muitas vezes nós não olhamos porque somos míopes, olhamos com as nossas imperfeições, nossas indelicadezas. Não poderia deixar de mencionar uma história que aprendi certa vez, que remete ao sábio Krishna, em que ele dizia, na verdade uma história, uma menção, que o homem de bem, a mulher de bem, o cidadão, a pessoa verdadeiramente de bem, é semelhante à flor de sândalo, que ao ser decepada pelo machado, deixa o seu perfume
na lâmina que a corta. Se nós efetivamente formos capazes de sermos como flores de sândalo, todas as vezes que formos de alguma forma machucados, despedaçados, formos capazes de deixar um tanto do nosso perfume, como essa amiga foi capaz de deixar naquele dia, certamente nós teremos muitos relacionamentos que não se desfarão. Muitas situações que não serão constrangedoras e dolorosas e que criarão, obviamente, resultados muito ruins. Nós teremos um tanto mais de perdão, de tolerância. Então, o convite para que nós tornemos o mundo um tanto mais doce, um tanto mais agradável no dia de hoje, passa por, obviamente, nós nos observarmos e pensarmos com carinho como nós estamos tratando quem nos ofende, quem nos machuca, quem nos maltrata. O círculo pode encerrar esse círculo de ataques, em que há contra-ataques e incansáveis ofensas e maledicências. É preciso que alguém consiga estancar, consiga parar, que sejamos nós capazes então de silenciarmos, pensarmos, falarmos no tempo certo e quem sabe um dia conseguiremos também abraçar, deixar o perfume naquele que nos ofende. Forte abraço a todos, pensemos com carinho.